Olá! O uso medicinal da cannabis ainda é uma pauta que enfrenta muitos tabus. O assunto começou a ser discutido em Mato Grosso mediante um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Wilson Santos, do PSDB. Embora a matéria seja vista com ressalvas por alguns parlamentares, os resultados apresentados em casos de autismo severo, epilepsia refratária e esclerose múltipla, por exemplo, são inegáveis, com a redução dos sintomas ou até mesmo o desaparecimento deles. Pacientes experimentam melhora significativa de vida. Vamos saber mais na reportagem feita por Júlia Graminho. Aos 7 anos, Ricardo é um verdadeiro guerreiro. O menino sofre de Sindel-Gedion, uma síndrome rara que provoca má formação, retarda o crescimento, provoca convulsões constantes e traz complicações neurológicas. Até os 2 meses de vida, ele não era diagnosticado, porque até os 2 meses de vida não tinha fechado todos os sintomas da síndrome dele. Ele tinha as características, mas como ela é muito rara, o médico demorou praticamente 2 meses também para poder encontrar a síndrome para dar esse diagnóstico. O Ricardo ele é o 3º caso diagnosticado aqui no Brasil. Nesse vídeo, o Ricardo está com crise de convulsão com apenas 2 meses de vida. A mãe Jéssica lembra do medo e da angústia de não poder fazer nada pelo filho. Começou como espasmos, mas foi passando o tempo, ele crescendo, e foi ficando pior assim, as crises de convulsão. Que ela começava, como era, no caso do Ricardo na época, que é epilepsia de difícil controle, que os remédios que tem nas farmácias não conseguem controlar, até você conseguir descobrir. Aí, geralmente, esses remédios são muito fortes, é a base de diazepam, então apaga, na verdade, né? É um remédio para apagar. Foi a partir do diagnóstico que a saga de Jéssica e seu esposo iniciou. Juntos, o casal conheceu famílias que passaram pela mesma situação, mas que, por infelicidade, haviam perdido seus filhos. A gente se viu naquele momento de se apegar a um bebê que daqui a uns 3 anos podia não estar mais com a gente, né? Então, assim, foi um baque muito forte para a gente, né? E aí, uma das primeiras coisas que a primeira mãe contou para mim foi que era para mim correr atrás do canabidiol, que ela disse que que ela tinha certeza que talvez se o filho dela estivesse tomando, ela não teria morrido. Porque a epilepsia, né, somente difícil o controle, conforme vai passando, as crises vão ficando mais fortes, vai agredindo cada vez mais o cérebro. O canabidiol é uma substância química encontrada na maconha, que, segundo estudos científicos, tem utilidade médica para tratar diversas doenças, entre elas neurológicas. Medicamentos comercializados no exterior já utilizam a substância derivada da cannabis sativa. A família do Ricardo encontrou muita dificuldade para conseguir fazer o uso do produto, que custa aproximadamente R$3.000 o frasco. Em 2015, os pais conseguiram na Justiça uma liminar que obrigava a Secretaria de Saúde do Estado a fornecer a medicação gratuitamente e também tiveram a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para importar o produto dos Estados Unidos. No entanto, a família contou que enfrentava muita dificuldade para ter acesso ao medicamento, por falhas no procedimento da SES, e desistiu. Passou, então, a conseguir o medicamento através do plano de saúde. Você sabe como que é angustiante você ver alguém perdendo o ar, que assim parece que a criança ali está morrendo na sua mão? Essa sensação que a gente tinha no começo, porque assim, foi ficando cada vez mais forte as crises, então assim, às vezes ia ficando roxo, e assim, você via que parece que não estava entrando circulação nenhuma, assim, sabe? E ficava comprimindo, assim, o corpo todo, puxando ar, procurando ar, assim, e você estava vendo, assim, parecia que ia ter um treco a qualquer momento, né? E, assim, depois que diminuiu as crises, ou praticamente tem época que ele não tem quase nenhuma, igual ele só tem crise, hoje em dia, quando ele tem alguma intercorrência. Se ele ficou doente, está com alguma infecção, sabe? Esses daí são os momentos que, às vezes, tem alguma recaída de ter crise. Mas, assim, com os remédios,
ele inibe ter uma crise mais forte também, entendeu? Não só inibe de não ter crise, como inibe de ter crises mais fortes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso do canabidiol para tratamento. A proposta segue para a sanção do governo. De acordo com o texto do projeto, de autoria do deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, o Sistema Único de Saúde deverá fornecer medicamentos à base de substância ativa canabidiol aos pacientes que apresentam condições médicas debilitantes. Para a gente assim, que precisa pular essa etapa do judicial para ir só para a etapa da receita e da autorização da Anvisa, seria maravilhoso, né? Daí é só passando na pele mesmo para você sentir a necessidade, né? Porque imagina, foi um tabu muito grande para um médico com 2, 3 meses de vida você enfiar maconha, né? Porque assim, na época, né? Como você dá maconha para um bebê de 2, 3 meses de vida? Mas o que você faz? Você quer ver seu filho bem. A criança com deficiência, a pessoa com deficiência, é uma pessoa como a gente. Essa pessoa quer aproveitar a vida, mesmo com a deficiência, com as limitações que a criança com deficiência tem, eles querem viver a vida como a gente. Não saia daí que a gente volta já já.